Meu querido e minha querida, a paz do Senhor, me chamo Luan Ferreira e esse é o perfil Tutano de Jeová. Não se conforme, se transforme. A Bíblia é um livro milenar que contém histórias milenares de reinos, de guerras e assim por diante. Tem uma história na Bíblia que sempre me intrigou. Eu li uma versão dizendo que Amã, lembra de Amã, da história da rainha Esther, que preparou uma forca para Mardoqueu e ao final ele mesmo quem morreu nessa forca? Eu não sei se você também já notou, quando você lê numa versão fala que ele foi enforcado e em outra versão fala que ele foi empalado. E agora, vamos conferir aqui, ó, nessa versão mais antiga da NVI, está capítulo 7, verso 9. E um deles, chamado Arbona, que estava a serviço do rei, disse: há uma forca de mais de 20 metros de altura junto à casa de Amã, que ele fez para Mardoqueu, que intercedeu pela vida do rei. Então o rei ordenou: enforquem-no nela. Olha nessa versão mais atualizada da NVI. Então Arbona, um dos eunucos a serviço pessoal do rei, disse: há uma estaca de 50 côvados, ou seja, 22,5 metros de altura, junto à casa de Amã, que ele fez para Mardoqueu, aquele que interveio em favor do rei. Então o rei ordenou que ele seja empalado nela. E agora? Ficaremos com a versão antiga da NVI que ele foi enforcado, ou na nova versão que diz que ele foi empalado? Há uma diferença enorme. Vejamos então a versão do pastor Carlos Augusto Vailate falando sobre essa história. A antiga NVI, em Esther 7, versículos 9 e 10, e em outros trechos durante o livro de Esther, tá? Eu estou citando só um que é emblemático. Então ela vai dizer que existiu uma forca e que Amã deveria ser enforcado nela, ele e os familiares e assim por diante. O que acontece? O termo hebraico para, que é traduzido na antiga NVI como forca, é o termo hebraico etz. E o que quer dizer etz? Madeira, árvore ou peça de madeira. E o verbo hebraico talá, que é traduzido como enforcar, ele foi traduzido por essa nova comissão como empalar. O que ocorre? Aí eu tenho que dar outra explicação de novo de cunho cultural, além de exegético e assim por diante. Nós não sabemos ao certo quando que o costume do enforcamento surge. Mas uma das referências mais antigas aparece, por exemplo, na Odisseia de Homero, que data ali entre 9º e 8º séculos antes de Cristo. Todavia, sabe-se que os assírios praticavam o empalamento e depois deles os persas deram continuidade a esse tipo de punição. E o contexto de Esther, o pano de fundo cultural dele é o contexto persa. E ao que tudo indica, parece que o enforcamento não era praticado pelos persas no contexto de Esther. Então, em razão disso, buscou-se, à luz daquilo que entendeu-se ser a cultura, compreender que, por exemplo, Amã, ele foi colocado numa estaca e, portanto, ele foi empalado e não enforcado. Se você pegar alguns léxicos de hebraico, né, como o Heilot ou Halot, por exemplo, ele vai dizer que em Esther, a partir dessas perspectivas, nós temos de novo o debate ou a discussão acerca do empalamento, como uma possibilidade de tradução alternativa. Tá vendo aí como é bom ouvir quem entende do assunto? O contexto histórico de Amã, de Esther, ainda não existia enforcamento. O tradutor ali colocou enforcamento, talvez foi a palavra mais próxima que ele achou da palavra em hebraico, mas o correto seria empalamento. E aí, qual é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. Deus te abençoe, até a próxima, se Deus quiser.